Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 11 de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E quero avisar aos amigos que logo mais à noite eu farei uma live para tratar deste assunto, o assunto do momento, o antissemitismo que cresce pelo mundo, tentando antever o que vem pela frente. Aliás, de um mundo que entrou em parafuso há pouco tempo com a Pand, lembram disso? Depois da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, e também incêndios misteriosos pelo mundo todo, mais o fantasma do aquecimento global e também acenos para uma invasão alien. Tudo isso neste mundo que espera apenas, quem sabe, por uma gota d'água para transbordar o copo. E essa gota d'água pode ser essa guerra de todos contra todos, por conta de um destampar, por assim dizer, da caixa de Pandora lá em Israel, que está espalhando demônios pelo mundo todo. Eu vou falar sobre isso na live de hoje à noite, mas agora uma avant-première. Elon Musk parece, ao que tudo indica, acertou na mosca sobre as intenções do Hamas. Matéria publicada hoje na RT News diz que o versátil empresário Elon Musk acredita que cada vez que uma criança morre na faixa de Gaza, surgem novos membros do movimento palestino Hamas, como afirmou durante uma conversa com o cientista da computação, e youtuber Lex Fridman, publicada na sexta-feira. Disse Elon Musk: se você não cometer genocídio diretamente contra um povo inteiro, o que obviamente não seria aceitável para ninguém, então você basicamente deixará vivas muitas pessoas que posteriormente odiarão Israel. Então a questão é como para cada membro do Hamas que você mata, quantos você cria, disse ele. Ele disse também: e é seguro dizer que, se matarmos o filho de alguém em Gaza, teremos criado pelo menos alguns membros do Hamas que morrerão apenas por matar um israelita. Essa é a situação. Ele disse: seu objetivo final é algum tipo de paz a longo prazo, é preciso olhar para isso do ponto de vista de saber se mais ou menos terroristas são criados ao longo do tempo. Mas o que realmente chamou a atenção aqui está no final. Elon Musk destacou que, na sua opinião, o objetivo do Hamas com o seu ataque de 7 de outubro contra Israel era provocar, prestem atenção, provocar a resposta mais agressiva possível e depois aproveitar para mobilizar o mundo islâmico para a causa palestina, detalhando que estão de fato conseguindo. Se olharmos para o que tem acontecido em grandes cidades norte-americanas, como por exemplo Nova York ou então grandes cidades europeias, veremos que sim, se o plano do Hamas era espalhar o ódio contra Israel, não dentro da faixa de Gaza, mas no Ocidente, parece houve muito sucesso. É possível também que alguém tenha planejado lá de dentro de Israel abrir os portões do país para os terroristas do Hamas, para depois então responderem pesadamente e acabar com aquele vizinho incômodo ali do lado, cheio de túneis e terroristas, e também, entre outras coisas, reorientar ou reorganizar a ocupação dos palestinos dentro de Gaza, numa espécie de vamos ocupar aquela área para depois autorizarmos quem poderá viver cá. Entre outras coisas, também há a teoria da conspiração de que Israel se aproveitará desse momento para a reconstrução do terceiro templo. Bem, tudo isso, claro, ainda não pode ser provado. É especulação, sim, mas o que Elon Musk falou, bem, isso é um fato. Agora, muito ódio contra Israel, em todo o mundo praticamente. E se isso era um objetivo,
foi alcançado. Ontem à noite eu assistia Oeste Sem Filtro e o brilhante Silvio Navarro disse algo mais ou menos o seguinte: se Hitler, ou Bigodinho, melhor dizendo, né? Precisamos respeitar as normas da comunidade, eu não sei porque o nome implicaria numa censura. Mas enfim, o Bigodinho da Alemanha, se vivo fosse, estaria muito feliz tomando a sua cervejinha e dando muita risada ou sorrindo às socapas, porque afinal de contas, o ódio contra os judeus é hoje um fato constatável. Se era do seu desejo eliminar os judeus da terra, parece hoje estaria bastante otimista, porque esta é sim uma determinação de muita gente. O ódio aos judeus estava como brasas acesas debaixo das cinzas, mas foi alimentado agora. E o fogo voltou, e voltou com tudo, lembrando mais ou menos a Alemanha de 1939. Por falar nisso, a Alemanha de 1939, hoje o site Red State disse o seguinte, trouxe uma matéria dizendo o seguinte: as coisas têm saído do controle nos campi universitários dos Estados Unidos quando se trata da multidão antissemita. Como informamos anteriormente, grupos anti-Israel da Universidade de Colômbia foram suspensos por comportamento ameaçador e intimação. No MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a multidão anti-Israel levou a questão a um nível totalmente novo, como revelou uma carta de judeus, uma carta dos estudantes ao MIT. A carta pode ser vista aqui, vocês estão aqui no X. A carta é publicada por Hetzef Levi, na qual ele faz um apelo à intimidação, melhor, faz um apelo aos diretores do MIT que vejam a questão do antissemitismo, porque está muito difícil para os estudantes judeus assistirem aulas ou participarem dos seus programas. Entre outras coisas, ele diz: hoje, estudantes judeus e israelitas do MIT foram fisicamente impedidos de assistir às aulas por um grupo hostil de estudantes do MIT pró-Hamas e anti-Israel que se autodenominam CAA. A carta é longa, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês podem lê-la na íntegra. Comentando a carta, o Red State diz: estes não apenas impediram os estudantes judeus de assistir às aulas, mas também assediaram os professores. A reação da escola? Não para ir atrás dos estudantes que estão fazendo isso, mas para dizer aos estudantes judeus que não entrem na escola pelo saguão. Isso lembra, diz o Red State, quando os nazistas atacaram lojas, casas e pessoas judaicas em 1938, na chamada Noite dos Cristais, ou Kristallnacht, algo mais ou menos assim. O meu alemão é muito ruim, confesso. Diz também o site que isso é o que acontece quando não se tem ordem, quando multidões agressivas assumem o controle. Não é apenas uma reminiscência dos nazis, mas da revolução cultural colocada em prática por agentes que fazem parte de grupos cuja multidão foi ensinada a odiar. Já vimos aspectos disso antes na forma como as faculdades lidam com oradores conservadores. O que piora a situação é a reação da escola, que joga os estudantes judeus aos lobos e não responsabiliza ninguém. Bem, aqui há outro vídeo onde uma aula é interrompida por um ativista pró-Hamas, claro, que interrompe a aula
para um protesto, para a palavra aqui de ordem é Palestina livre. Bem, enfim, outra matéria sobre antissemitismo, essa publicada no Hot Hair, diz o seguinte: o nível de violência continua aumentando. Nas últimas 24 horas ocorreram 2 incidentes antissemitas na Universidade Estadual de Ohio, um dos quais envolveu espancamentos em estudantes que foram alvos de ataques só por serem judeus. Na manhã de sexta-feira, por volta da 1h30, 2 estudantes saíam de um bar fora do campus. Os 2 foram parar no hospital. O ataque foi, na verdade, o segundo incidente que aconteceu em questão de horas. Na manhã de quinta-feira, 2 mulheres entraram num centro judaico e gritaram slogans anti-Israel e também vandalizaram a propriedade e por aí vai. Bem, se não bastasse isso, Emmanuel Macron fez também uma crítica pesada a Israel. O presidente francês Emmanuel Macron, diz a AFP, pediu este sábado a Israel que deixe de matar bebês, mulheres e idosos na faixa de Gaza. Ele disse: hoje, de fato, os civis são bombardeados. Eles bombardeiam e matam bebês, mulheres e idosos. Não há razão ou legitimidade para isso. Por isso pedimos a Israel que pare, declarou ele à BBC. Dia após dia, disse Macron, o que temos visto é um bombardeamento permanente de civis em Gaza. O presidente da França observou também que partilha a dor de Israel, mas que não há justificação para os bombardeamentos que atualmente ocorrem, e afirmou que um cessar-fogo beneficiará Tel Aviv. É extremamente importante, disse ele, para nós, pelos nossos princípios, porque somos uma democracia. É importante a médio e longo prazo, bem como para a própria segurança de Israel, reconhecer que todas as vidas importam. Além disso, afirmou Macron que os ataques de Israel criam ressentimentos e sentimentos ruins na região, o que prolongará o conflito. Aqui parece vai muito na direção do que disse Elon Musk. A resposta de Benjamin Netanyahu foi rápida. O primeiro-ministro hebreu respondeu aos comentários de Macron afirmando que os países deveriam condenar o Hamas e não a Israel. Ele disse: a responsabilidade por qualquer dano aos civis cabe ao Hamas, o Estado Islâmico, e não a Israel. Enquanto Israel fez todo o possível para evitar ferir os civis, ele lhes pede que deixem as zonas de combate. O Hamas, o Estado Islâmico, faz questão de dizer Netanyahu, faz todo o possível para evitar que eles saiam para áreas seguras e os usam como escudos humanos. Netanyahu afirmou também que o grupo palestino mantém cruelmente reféns, mulheres, crianças e idosos, num crime contra a humanidade e usa escolas, mesquitas e hospitais como centros de comando do terror. Esses crimes que o Hamas, ou melhor, Estado Islâmico, disse ele, está cometendo hoje em Gaza, serão cometidos amanhã em Paris, Nova York e em todo o mundo. Os líderes mundiais devem condenar o Hamas, Estado Islâmico, e não Israel, concluiu ele. Bem, Donald Trump também comentou o assunto. Ele expressou surpresa ao ver entre 50 e 100 mil pessoas nos Estados Unidos manifestando-se a favor dos palestinos e sublinhou que Israel deve fazer um melhor trabalho de publicidade, uma vez que está perdendo para a Palestina na frente das relações públicas, disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse também que a situação é muito difícil, mas confia na capacidade de Netanyahu para resolver o problema. O interessante aqui é ele colocar a questão em termos publicitários. Na verdade, o que ele estava dizendo é que Israel precisa informar melhor ao mundo o quanto o Hamas se beneficia das pessoas
como escudos humanos. E daí, claro, numa região densamente povoada, é evidente que um ataque de Israel ao Hamas atingirá, primeiramente, os escudos humanos, ou seja, mulheres, idosos e crianças principalmente. Bem, essa então é a questão do momento, o antissemitismo. Eu fiz questão de lembrar o panorama global desde 2020, porque sim, estamos numa confusão tremenda. A PAND, por exemplo, deu instrumentalizou o autoritarismo em quase todo o Ocidente, praticamente todo o Ocidente. Mas parece, ela não durou muito, a ponto de se criar, por exemplo, um Estado policialesco único. Daí porque muita gente fala, bem, quem sabe uma guerra de todo o planeta contra extraterrestres pode então dar os fundamentos necessários para a criação do governo mundial. Mas ninguém está caindo nessa história. A questão climática também exigiria um governo mundial para salvar o planeta, mas parece que ela não é, digamos assim, tão urgente na percepção do homem comum. Então, quem sabe uma guerra de todos contra todos possa definitivamente, então, implantar um governo mundial quando a coisa sair de controle, ou seja, a degradação geral do tecido social em todo o Ocidente, principalmente. Uma guerra de todos contra todos. Estaria aí um plano diabólico também por trás disso? Bem, vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, logo mais à noite. Então espero e conto com a presença dos amigos. Até depois.